Estou esperando só mais algumas pessoas entrar. Boa noite, pessoal. Vou só chamar mais algumas pessoas aqui, tem poucas pessoas na aula de hoje. Meninas, bora para a aula. Hoje a gente vai falar sobre meta, sobre definir a quantidade mínima de vendas para vocês conseguirem pagar as contas do mês, para vocês conseguirem ter resultado de fato. É uma parte bem importante e espero que vocês, espero você na aula, tá? Já estou esperando vocês aqui. Bora lá. Acho que começou a repetir aqui a desativação. Pronto. Oi, Marinete, tudo bem? Gente, me falem pelo chat se vocês estão conseguindo ver minha tela. Eu estou conseguindo, tá tudo certo aqui. Tá, tô compartilhando a tela com vocês, a apresentação. Hoje a aula é para vocês descobrirem quanto vocês precisam vender. Eu finalizei a primeira aula com a atividade, tá? Lembrando para todo mundo, quem não participou da primeira aula, que agora a gente vai ter uma semana, sim, de aula ao vivo e uma semana com atividade. Essas atividades vão valer ponto, e esses pontos para vocês conseguirem a premiação no final. Então, vai ter premiação, e para vocês poderem participar, são até R$ 300, tá? Essa premiação. Você consegue participar fazendo as atividades, mostrando lá no grupo também, quem está ativo no grupo, mostrando o que está fazendo, compartilhando as planilhas, tudo que a gente está ensinando aqui. Quem estiver fazendo e compartilhando, e além disso, fazendo as atividades, ganha ponto para conseguir participar da premiação no final, tá bom? Então, a gente participa, essa semana é aula ao vivo, na próxima semana vai ser a atividade do que eu estou passando agora para vocês. Por isso, eu preciso que vocês prestem bastante atenção e coloquem em prática, porque mais do que o prêmio, é o negócio de vocês de fato funcionando, tá? Então, o que eu falei na primeira aula? Falei sobre separar em caixinhas, reserva de emergência, capital de giro, investimento e salário do dono.
Falei que tudo que vocês precisam receber, vocês precisam separar em caixinhas. Mostrei no banco como o banco tem muitos bancos que têm essa opção de separar em caixinhas, nomeando, que aí você coloca o nome de cada um deles. E falei também que cada um, capital de giro, para que o capital de giro serve, reserva de emergência serve, o salário do dono. E mostrei também por que essa separação era necessária, tá? E aí, no final, eu mandei uma planilha para vocês. É a planilha de ponto de equilíbrio. Eu falei para vocês que o ponto de equilíbrio, ele mostra o mínimo que você precisa vender. Quando você não atinge esse valor, você não consegue ter o mínimo para poder pagar o seu salário e também os custos do negócio. Aquela água, a luz, a internet, a mercadoria que você precisa comprar, ou o curso que você está pagando. Tudo isso, se você não vende o mínimo, que é esse ponto de equilíbrio, você vai estar no prejuízo. Aí o que você vai ter que fazer? Pegar do cartão de crédito, pegar um empréstimo para manter o negócio esse mês, para no mês que vem tentar passar desse ponto de equilíbrio. Esse é o número importante do negócio. E é ele que mostra para você se você está vendendo o suficiente ou não. Foi isso que eu falei para vocês. E hoje eu quero mostrar na prática para vocês quanto vocês precisam vender. Porque além do número do ponto de equilíbrio, vou até mostrar aqui de novo a planilha que eu tinha compartilhado, que é essa aqui, ó. Vocês vão colocar nessa planilha quanto que é o custo com o fornecedor, se vocês têm imposto, taxa de cartão, vai colocar o faturamento do mês passado, ou dos últimos meses, e o faturamento que você gostaria de receber. Vai colocar lá os custos fixos, né, que acontecem todos os meses no seu negócio, tirando o salário e o salário que você deseja receber. E aí ele vai calcular para você quanto você deveria vender para conseguir pagar todos os seus custos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, no primeiro cenário, você tinha que vender R$ 4.756,85. Se você não vender isso, você vai estar no prejuízo. Isso significa não vou conseguir pagar todas as minhas contas. Aqui no segundo cenário, como a gente abaixou um pouquinho, a gente aumentou o faturamento e tal, abaixou um pouquinho a taxa de cartão, no segundo cenário, eu preciso vender menos. 4.242 eu consigo pagar todas as minhas contas. Então, eu mostrei para vocês que a partir desse número, você consegue entender quando o seu negócio está saudável ou não. Se o seu negócio estiver abaixo desse número, ele está no prejuízo e você está com um negócio que não está conseguindo pagar as contas. Mas como corrigir isso? Como identificar se isso está sendo prejudicial, se eu estou vendendo com preço certo? Eu sei, então, que eu tenho esse número aqui que eu tenho que vender. Agora eu preciso identificar, através do que eu vou ensinar para vocês, quanto você precisa vender, tá bom? Então, vamos lá? Primeira coisa. Hoje você vai descobrir, então, nessa aula, vamos explorar os 4 pontos essenciais para a sua compreensão financeira. Então, quanto você precisa vender mensalmente, a viabilidade do preço, então, se seu preço está legal ou não, e a sua meta mínima real e como evitar um trabalho no escuro, tá? Então, ó, se hoje você não sabe quanto de produto você deveria vender, você vai saber agora, e aí com isso você vai conseguir definir sua meta, e também vai identificar aqui, ó, se seu negócio está saudável ou não, e a meta mínima de venda, tá bom? Bora lá? Você sabe quanto vender por mês para não ter prejuízo? Vocês já pensaram sobre isso? Porque às vezes a gente pensa que eu preciso. Você coloca lá, às vezes você coloca assim, não, eu preciso vender R$ 3.000, porque é 3.000 de. Se eu compro 2.000 de estoque, eu tenho que pagar esses 2.000 de estoque, mais R$ 1.000 fica para mim. Isso está errado, gente. Porque você pagar o custo não significa que você está tendo lucro
com isso. Então, eu paguei o material, mas eu não estou tendo lucro. Você não quer dizer que você está tendo lucro com isso. Porque, além do material, você vai ter aluguel, água, luz, internet, vai ter o site que você utiliza, às vezes, para poder divulgar. Vai ter as notas fiscais, o MEI, a DAS, se você tem um CNPJ. Então, todos esses são os outros custos além do seu salário, e seu salário tem que ser o suficiente para pagar também suas contas pessoais. Então, é por isso que só estipular a venda ou uma meta, não, 3 mil, acho que dá para poder pagar o material e sobrar 1.000 para mim. Não vai ser o suficiente. E o próximo mês? Quanto que você vai precisar comprar de material, sabe? Então, por isso você precisa identificar qual que é esse ponto de equilíbrio. Então, vou reforçar. Ponto de equilíbrio é o valor mínimo para você sobreviver, tá? Ele é essencial para entender as finanças do seu negócio e ele representa o valor mínimo que você precisa vender para pagar todas as contas do negócio. Então, aqui, ó, na planilha que eu compartilhei, ó, essa planilha aqui ele fala quanto você precisa faturar, né? Então, o total de vendas, nesse caso aqui, é 4.756. Beleza. Sei qual que é o meu total. Agora, o que isso significa? Quantas vendas eu teria que fazer? Quando, por exemplo, se eu vendo sapato, quanto que de sapato eu teria que vender para atingir esse número? E será que essa quantidade às vezes está maior do que o meu estoque? Ou, por exemplo, eu faço bolo, eu não consigo produzir o tanto de bolo que está falando que é para mim poder vender. Então, como equilibrar as coisas para que eu não tenha que vender demais, trabalhar demais, mas ao mesmo tempo eu atinja esse ponto de equilíbrio de uma forma saudável. Então é isso que vocês vão aprender hoje, tá bom? Qualquer dúvida aqui no meio, se vocês tiverem alguma dúvida, pode levantar a mão, que a gente para a apresentação para tirar as dúvidas. Só não encerrem, só não deixem eu terminar essa aula com dúvidas, porque a gente, além de vai ter atividades aqui, é mais do que importante para o negócio de vocês que vão ser afetados, se você conseguiu entender ou não a atividade, tá bom? Então, vamos lá. Seu negócio é como um balde furado. As despesas são furos. Então, água, luz, internet, o estoque, a mão de obra, se você precisou contratar alguém, o seu salário, isso tudo são despesas que são os furos no balde. Você precisa colocar água o suficiente para não esvaziar, que são as vendas, garantindo que suas receitas cubram todos os custos do negócio. Isso é o ponto de equilíbrio. Se eu encho o balde, vai ter uns furinhos ali, mas eu vou ter que encher o balde o suficiente para que o tanto que escorre, o dinheiro ele fique ali, continue ali dentro do meu negócio, seja o suficiente para poder tampar esses furos, tá bom? Passo 1. Então, já anotem que eu vou mostrar para vocês como que vocês vão identificar isso. O que vocês precisam fazer? Atualmente, vocês sabem quanto é o custo mensal do seu negócio, que é aquele custo fixo? Eu quero que vocês anotem isso, seja no papel ou na planilha, o que vocês identificarem mais, tá? Vocês vão colocar lá o total de aluguel do espaço comercial, conta de luz, a água. Se você utiliza gás no negócio de vocês, por exemplo, uma confeitaria usa gás. O gás, custo com internet, transporte. Vai colocar tudo isso no papel ou na planilha. Tá? Depois eu vou compartilhar uma planilha com vocês que vai estar separado lá custo fixo e custo variável. Quem se identificar mais pode utilizar a planilha. Se você preferir, você coloca no papel, fazendo a soma, tá? Vocês precisam saber quais são os custos mensais do seu negócio. Então, coloca tudo, não deixa passar nada. Outra coisa que as pessoas às vezes esquecem, a DAS mensal, se você precisa comprar material, coloca esses custos todos aqui, tá bom? Bora lá. Outro custo, o segundo passo que você precisa colocar no negócio de vocês. Vocês vão fazer o seguinte: quanto que sobra, tá?
O que realmente importa nas vendas não se trata do preço, o que realmente importa nas vendas não se trata do preço, tá? É essencial entender quanto resta após cobrir os custos do produto. Então, vocês colocaram lá todos os custos mensais. Agora, quanto resta após cobrir os custos do produto ou serviço? Esse dinheiro é o que paga as contas do negócio, tá? Então, depois de pagar todo o material, por exemplo, a confeitaria, né? A gente tem os ingredientes do bolo, adesivo, embalagem, tudo isso são custos, né? A gente também tem, sei lá, o gás, o tempo que a pessoa utiliza, beleza, são os custos. Agora, o que resta, então, por exemplo, eu tive um custo de R$ 60. Aí eu vendi o bolo por 100, então restou 40. Esses 40 aqui não é lucro. Esses 40 aqui servem para pagar os custos fixos: água, luz, internet e o seu salário aqui e outros custos que podem ter. Ou seja, não é lucro que está sobrando, tá? A conta é mágica. Então, o cálculo da quantidade mínima de vendas. A fórmula para determinar a quantidade mínima de vendas. Então, por exemplo, quantos bolos você precisa fazer? É simples. Você vai dividir o custo mensal. Então, por isso que eu falei para você, você vai ter que anotar todo o custo mensal. E aí, esse custo, então, por exemplo, deu R$ 2.000, você vai pegar esse custo pelo valor que sobra por venda. A gente não tem aqui no ponto, ó, no ponto de equilíbrio, não está aqui escrito assim, R$ 4.500 de faturamento, essa pessoa vendeu R$ 4.500. Beleza. E aqui embaixo, ela falou que os custos mensais dela dá 2.800. Então, a gente vai pegar esse valor de 4.500, vou colocar aqui na calculadora, ó, 4.500, e vai, ó, quantidade mínima de vendas, e vai dividir pelo valor que sobra por venda. Divida o custo mensal pelo valor que sobra por venda. Você lembra que eu falei com vocês, se vocês têm um bolo de R$ 100, o custo do produto é 60, 40. Ou seja, dos R$ 4.500, você vai ter que dividir por 40, que é o que sobra. E aí, nesse caso, ó, eu dividi 4.500 pelo valor que sobrou, que era 40, eu tenho que fazer no mês 112 bolos, tá? 112 bolos, nesse caso, nesse exemplo. Essa conta é essencial para a sobrevivência do negócio. Agora, uma outra coisa: 112 bolos é muito para o seu negócio? 112 sapatos é muita coisa? É isso que eu quero saber de vocês. Gente, até aqui, vocês estão entendendo o que eu estou passando para vocês e a importância disso aqui? Pode colocar no chat aqui do lado. Marinete está entendendo. Acontece muito na omissão de vendas. O povo paga as despesas. Aqui, agora que eu estou vendo aqui, ó. Só você agora sim. O povo paga as despesas com milagres, kkk. Compra 50 mil, vende 10 e tem quase 70 de despesas. Exatamente. É isso aí. A gente tem que prestar muita atenção. Gente, isso aqui que eu estou passando para vocês é uma coisa que muda o negócio, né? A pessoal acha que é só vender. Não, quanto mais eu vender, melhor. Eu preciso de vendas, é falta de vendas que o meu negócio não está indo para frente. Às vezes não é. Se você não olha para isso aqui, você vai trabalhar pra caramba e só vai fazer o dinheiro girar, mas de fato não vai estar entrando para o caixa de vocês, porque vocês não estão vendendo ou precificando da forma correta. Com isso aqui, vocês não só vão entender o mínimo de venda que vocês precisam saber, mas também vão entender se a precificação de vocês estão correta ou não. Dá para entender através desse número. Amanda, você ia falar alguma coisa?
Acho que não, hein? Vou prosseguir, então. Então, vamos lá. Agora que a gente identificou, mostrei para vocês, ó, vou dar um outro exemplo aqui, ó. Então, quantidade mínima de vendas é igual ao custo mensal dividido pelo quanto sobra por venda. Então, o custo mensal dessa pessoa que deu 670 sobra por bolo R$ 30. Então, a quantidade mínima de bolo, 23 bolos por mês. Se você vender menos que isso, você está pagando para trabalhar. Nesse caso aqui, nesse exemplo, tá? Agora, uma outra coisa que você precisa identificar, por exemplo, no meu cálculo, no meu exemplo, eu teria que vender 112 bolos por mês. Isso é muito? Você consegue produzir isso? Você tem clientes o suficiente para vender essa quantidade de bolos? Porque se esse número tiver alto demais, isso significa que a precificação talvez ela não esteja, talvez não, ela não esteja adequada para o seu negócio. Por exemplo, se são 112 bolos que eu teria que vender por mês, dividido por 30, né? Trabalhando todos os dias, eu tenho que vender 3 bolos, 75 por dia. E aí eu tenho capacidade, forno suficiente para produzir isso? Isso é muito para mim? Será que eu tenho clientes, muitos clientes para comprar essa quantidade de bolo? Ou será que, então, para corrigir a quantidade de bolos, eu não tenho que aumentar o valor? Então, essa vai ser a pergunta que vocês vão fazer. Se essa quantidade ela está alta demais, não está de acordo com a capacidade do negócio de vocês precisam corrigir a precificação. Se ela está alta demais para a quantidade de clientes que você tem ao seu redor, a precificação está errada também. Então, essas são as perguntas que vocês precisam se fazer, tá? Com base nesse número que eu mostrei aqui para vocês, vocês vão conseguir entender o que o seu negócio precisa. Então, vamos lá. Atenção, vendas abaixo do necessário. Se você estiver vendendo menos do que precisa, isso significa que você está pagando para trabalhar, você vai estar no prejuízo. Outra coisa que significa, suas despesas estão ultrapassando as receitas. É fundamental reestruturar o seu modelo de negócio. Então, não ignore esses sinais. Você vai avaliar o seu preço, o custo, o volume de vendas. É vital encontrar um equilíbrio para garantir a sustentabilidade do seu negócio. Então, o objetivo é garantir que suas vendas cubram suas despesas, evitando assim um cenário de prejuízo, tá? Aqui o equilíbrio eu preciso então não aumentar demais, mas ao mesmo tempo não me sobrecarregar para que eu consiga atingir o ponto de equilíbrio. Então, se são 112 bolos e isso é muito bolo para que eu consiga produzir, isso significa que está em desvantagem, não está equilibrado. Então, eu preciso aumentar minha precificação. Entende como fazer essas perguntas para que você equilibre isso? Vocês conseguiram compreender, gente? Porque essa pergunta vai ser essencial para o negócio de vocês, para mudar a realidade de vocês. Aqui é o ponto de virada de chave para vocês equilibrarem a venda e as despesas. Ok? Ó, vou continuar. Isso aqui também serve para serviço, né? É a mesma coisa para um prestador de serviço como social media, um assistente financeiro, um contador, uma nail designer, uma manicure, né? Então, tudo isso aqui serve para todas do mesmo jeito. O mesmo cálculo, e aí vocês vão identificar se vocês conseguem atender, nesse caso, né? Atender a quantidade de clientes. Então, no meu caso, não, 12 clientes para mim, eu consigo atender até 12 clientes. Então, como que eu consigo chegar numa precificação que eu consiga pagar as minhas despesas? Aqui é só o ponto de equilíbrio, gente. Ponto de equilíbrio é só para vocês identificarem o mínimo de vendas, tá? O mínimo não quer dizer o máximo. O mínimo de vendas é o mínimo que vocês precisam para poder pagar as contas. Só a partir daí que é lucro, tá? Mas aqui, quando eu chego no ponto de equilíbrio,
eu consegui equilibrar, não vou estar no prejuízo, vou estar no 0 a 0. Eu consigo trabalhar, consigo pagar as minhas contas, inclusive meu salário, porque salário é um custo fixo quando a gente fala da parte financeira, tá? Quando o negócio fica inviável, se você precisar revisar sua capacidade. Então, por exemplo, se você precisa vender mais do que consegue produzir algo, está errado. Então, eu preciso vender, igual eu falei, eu só consigo produzir 30 bolos, deu 112. Não dá para fazer. Outro exemplo, só consegue fazer 30 bolos, mas precisa vender 60 para não ter prejuízo. Então tá errado, não é inviável. Aí você precisa corrigir a precificação ou corrigir o custo. Porque se a precificação também ficar muito alta, em desvantagem com relação aos clientes que você tem e também com os concorrentes, isso significa que você vai ter que equilibrar entre diminuir o custo e corrigir a precificação. Você também vai ter que corrigir a precificação, mas vai ter que achar uma forma viável de diminuir os custos do seu negócio, ok? Até aqui, vocês compreenderam o que eu passei? Amanda, beleza. Como resolver? Então, eu falei do problema, né? Vocês vão fazer o seguinte: aumentar o preço dos produtos para melhorar a margem, reduzir os custos operacionais, então é o custo fixo que a gente fala, né? Água, luz, internet, esses são os custos para você operar, por exemplo, uma confeiteira também tem os custos com gás, tem custo com os ingredientes, os materiais, então você pode procurar fornecedores com um custo menor, aumentar a capacidade produtiva para atender a demanda. Se der, então, por exemplo, num caso de um pequeno negócio, para uma pequena empreendedora, o que acontece? Ela muitas vezes tem que equilibrar a casa com o casamento, com o empreendedorismo. Então, acaba que aumentar a produtividade, às vezes, fica inviável. Não tem outra pessoa para poder trabalhar ali. Mas o que seria aumentar a capacidade também? Poderia, sei lá, um forno melhor, que ele faz mais rápido. Isso seria aumentar, ou colocar uma outra pessoa para poder ajudar em algumas coisas. Mas você tem que ver o que é viável para o seu negócio, do jeito que você está hoje, o que dá para resolver para aumentar essa capacidade produtiva. E aí, se eu aumento a capacidade, fica mais viável de eu conseguir chegar ao ponto de equilíbrio sem ter que aumentar o preço de venda. Transformando em meta. O mínimo para a sobrevivência do negócio. Essa quantidade é essencial para manter o negócio funcionando. Para realmente ter lucro, você precisa vender ainda mais. Então, lembre-se, meta de venda é um número que deve cobrir as suas contas e também o lucro, tá? Mas aqui eu estou falando apenas de vocês identificarem, nesse momento, o mínimo de vendas. Equilibrar as contas, tá? Gente, quando eu falei de você levantar, que vai ser uma atividade, tá? Eu quero que vocês, na próxima semana, até quarta-feira que vem, mandem lá no WhatsApp, falando sobre conseguir colocar os custos mensais. Esse custo mensal, apesar, vocês precisam identificar também o custo de salário que vocês querem ter. Então, o salário que vocês precisam ter para estipular aí. Porque o custo fixo, um custo fixo também é o salário, tá? O salário de sócio do negócio. Para que vocês também sobrevivam, além de pagar as contas do negócio, tá? Então, o salário vai fazer parte do custo do seu negócio. Aí, assim, quando eu atinjo o mínimo de venda aqui, ó, que é essa meta que eu estou colocando, nesse caso, vocês também estão conseguindo pagar aí o salário de vocês. Se vocês deixarem isso de fora, não vai estar equilibrado, porque vocês vão precisar pegar dinheiro da empresa para conseguir pagar o salário, mas vai ficar faltando alguma coisa. No fim, não vai ter mudado nada. Então, igual a planilha que eu mandei para vocês,
utilizem ela para fazer esse cálculo também, ó. Deixa eu ver se está compartilhando, ó. Aqui, ó. Vocês vão colocar aqui nessa planilha o custo, o faturamento, né? A receita, a venda de vocês, o custo com o fornecedor. Então, por exemplo, 4.500. Vocês vão ter que identificar se quanto que em relação ao que vocês vendem, qual a porcentagem, tá? Porque aqui é por porcentagem de custo com fornecedor, tá? E além disso, você tem taxa de cartão, mesmo que não seja para todas as vendas, já coloquem aqui. Aqui, ó, eu estou separando gastos fixos mensais, que são água, luz, internet, DAS, e também o prolabore do sócio. Então, no caso do que vocês vão fazer, o cálculo que vocês vão fazer, é a soma dos dois. O prolabore, que é o salário do sócio, mais os gastos fixos, tá? Para conseguir chegar nessa meta de venda que eu estou falando. Porque não adianta nada eu só colocar os custos fixos do meu negócio sem colocar o salário, porque no fim você vai precisar tirar dinheiro da sua empresa se você só trabalha com ela, tá? E aí vai desequilibrar as coisas, tá bom? Esse PDF que eu estou passando aqui para você, gente, eu vou deixar com vocês para vocês reavaliarem, entenderem o que eu estou falando, para também responder a atividade que eu vou passar, tá? E a atividade prática vai ser o seguinte: vocês vão escrever as informações essenciais do negócio, então, quanto custa por mês, quanto sobra por venda e quantas vendas você precisa para sobreviver. Vocês vão ter que identificar isso aqui, através dos cálculos que eu estou passando para vocês. Coloquei aqui, ó. Não venda mais no escuro. Não adianta, gente, eu fazer ter essa ideia, né, de eu estipular as vendas ou quanto eu tenho que vender pela minha cabeça, sabe? Tipo, eu acho que eu preciso vender 3.000 reais e eu equilibro as contas. Não, eu preciso vender 5.000 reais, já tá bom para mim. Vocês precisam identificar, através desses cálculos que eu passei aqui para vocês, que de fato, quantas vendas vocês precisam fazer. Se vocês estão atingindo o ponto de equilíbrio, qual é o ponto de equilíbrio do negócio de vocês? E a partir disso, gente, vocês vão ter uma ideia melhor do que fazer com o negócio de vocês, se está viável ou não, e também corrigir a precificação, corrigir a quantidade de vendas, também estar com um preço adequado para os seus clientes, para não desvalorizar o seu trabalho, nem o cliente em si, né, o tipo de cliente que você tem. Você vai conseguir chegar ao verdadeiro, o negócio de fato lucrativo, né? A gente quer ter um negócio lucrativo, mas não é só sobre vendas. Aqui a gente está falando sobre vendas, mas aqui você precisa identificar essas coisas para que não seja apenas vender, mas sim uma venda saudável para o negócio de vocês. Combinado? Já quero que vocês, no final da aula, né, tirem um print, e marca aqui, @vdefinanças. E eu vou passar uma outra planilha. Então, eu estou tentando ser o mais prático para vocês o possível. Eu falei com vocês que vocês podem fazer isso no papel, então levantem o custo de vocês com o que vocês acham que é mais fácil. Se vocês preferem papel, tudo bem, tá? Agora, eu vou passar uma planilha que eu acho que fica mais fácil para vocês colocarem esse custo e também para vocês poderem calcular o salário de vocês. Então, salário, custo do Prolabore, se sua empresa consegue pagar o Prolabore agora, então, reforçando, né? O Prolabore é o salário de sócio. Você já pensou se sua empresa consegue pagar o salário que você quer? É aqui que você descobre. Lembrando, para quem nunca usou planilha,
Para utilizar essa planilha, ela vai aparecer assim para vocês. Você tem que clicar em arquivo, fazer uma cópia. No celular ele vai abrir, ó, você consegue salvar e aí faz uma cópia. E ele vai, no computador ele abre uma outra página, no celular também abre uma outra página e aí vai ficar salvo no seu Drive, tá? Através dessa cópia que vocês vão conseguir utilizar. Aqui embaixo, ó, na parte de baixo, no celular aparece do mesmo jeito, tá? Na parte de baixo tá aqui, ó, ajuda, que é se você tiver alguma dúvida de como usar. Aqui, cálculo de Prolabore e custo da empresa, tá? Cálculo de Prolabore. Aqui é onde vocês vão fazer o que eu falei para vocês. Só que no caso da sua pessoa física, eu não falei para vocês que vocês tinham que levantar todo o custo mensal do negócio de vocês? Vamos identificar também qual é o custo mensal da vida de vocês, para vocês começarem a se organizar e também para planejar o salário fixo que o seu negócio teria que pagar para vocês de uma forma saudável. Então, aqui a gente vai colocar aqui no primeiro parte, despesa de moradia, né? Aluguel, faculdade, academia. Se lembrar de mais alguma coisa, você pode colocar aqui. Embaixo a gente tem aqui, ó, parcelamento do carro, escola, combustível, ônibus, táxi, então transporte, saúde, alimentação ou assinaturas. E assinaturas, né? Para poder usar essa aqui, para quem ainda nunca utilizou, você tem que clicar em cima do número, então mês 1, despesa com aluguel. Clico em cima, depois clico uma outra vez. No computador, eu clico 2 vezes rápido no mouse, e aí eu coloco aqui o valor. R$ 1.200 o aluguel. Vou para baixo e coloco o saldo, tá? Se vocês tiverem dúvida, não hesitem em perguntar no WhatsApp. Na semana que vem, logo depois da aula, eu vou respondendo lá no grupo do WhatsApp. Então, pode tirar a dúvida também de como utilizar a planilha, ou também de como fazer o cálculo que eu falei para vocês para identificar a venda, tá? A quantidade mínima de venda. Aqui do lado, você vai colocar o piso salarial. Então, por exemplo, uma confeiteira recebe quanto na região de vocês? Ah, não, eu sou assistente financeiro. Quanto que um assistente financeiro recebe? E também total de horas que vocês têm trabalhado aí atualmente, tá? Aqui ele já está falando para mim que a minha empresa, ó, salário mínimo que eu devia receber era 2.005 para conseguir pagar o meu piso salarial e também, mais ou menos, conseguir pagar o meu custo de vida, já que o piso salarial é baixo, 2.005. Só que a minha empresa, que é o salário ideal, a empresa não consegue pagar o salário ideal, tá? Geralmente, o salário ideal é ou esse salário mínimo ou um valor a mais. Então, ela não consegue nem pagar o salário mínimo aqui, que seria 2.005. Agora, aonde é esses custos da empresa? Aonde ele está puxando? Daqui de baixo, ó. Custo da empresa. Então, eu clico aqui uma vez, ele vem aqui, e eu separei em custo fixo e custo variável. Então, lembrando, custo fixo é tudo aquilo que acontece mesmo que eu não venda. Aluguel acontece mesmo se eu não vender. Conta de água acontece mesmo se eu não vender. Internet é a mesma coisa. O salário aqui de um funcionário também seria a mesma coisa. Um assistente financeiro que você pode contratar para te ajudar também seria a mesma coisa. Um site, a DAS, o telefone, tudo isso aqui continua acontecendo. Então, vocês vão colocar aqui tudo que vocês lembrarem. Stephanie, eu lembrei aqui que tem, sei lá, o parcela do carro, mas que é da empresa. E aqui não tem como eu colocar. Então, por exemplo, já alimentei com tudo aqui, lembrei de uma outra coisa, uma outra célula, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse número aqui, 14, clica com o botão direito, inserir uma linha acima, e ó, apareceu uma linha a mais aqui. E aí eu vou escrever, sei lá, transporte no carro, né, que eu falei. E aí eu coloco aqui a parcela do carro, R$ 500. Pronto. Consegui colocar. O que é o custo variável? O que tem a ver com a venda.
mais eu vendo, mais eu gasto de ingrediente. Quanto mais eu vendo, mais eu gasto de embalagem. Quanto mais eu vendo, mais eu gasto com extensão de cílios. Então, depende aí do tipo de negócio de vocês, mas é que vocês vão conseguir alimentar. E aí, lembra que eu falei para vocês que lá no cálculo de ponto de equilíbrio, ó, cálculo de ponto de equilíbrio, o custo com o fornecedor é por porcentagem. Como saber essa porcentagem? Se vocês usarem, você pode usar no papel e fazer o cálculo. Mas se vocês usarem a planilha, aqui do lado, ó, ele vai calcular para você quanto é o seu custo fixo em relação à sua venda e quanto é o seu custo fixo em relação às vendas que você teve. Então, ele vai calcular automaticamente para vocês, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Vou mudar por um número 9 mil, 10 mil, só para vocês verem um exemplo do negócio, ele podendo, a empresa conseguindo pagar o salário, tá? Cálculo de Prolabore. Agora, a empresa, quando eu volto lá no cálculo de Prolabore, o que está mostrando para mim? O salário mínimo é 2.005, mas o salário ideal, que é você, como dono do seu negócio, você merece receber mais, né? Ele consegue pagar até 2.506 de salário do dono do negócio. Então, você vai conseguir receber aqui 2.506. E aí dá para você definir lá no custo mensal, dá para você definir que o seu salário vai ser 2.506 nos custos mensais, beleza? Então, para poder calcular lá o ponto de equilíbrio, para poder entender quanto de vendas você precisa fazer, isso aqui vai te ajudar também. Gente, eu estou trazendo a planilha com uma opção que calcula rápido e fácil, mas quem tem dificuldade pode deixar, pode fazer no papel, só fazer o cálculo da porcentagem para você fazer, identificar seu ponto de equilíbrio e também o cálculo lá do custo mensal e aquele cálculo para saber o mínimo de vendas, tá? Ó, eu acho que eu não estava compartilhando a tela, vou voltar aqui, ó. Aqui, depois de eu mudar para a média de lucro, ele fala que a média de lucro é 8.500, mais ou menos. Aqui fala que o salário mínimo é 2.500, 2.005 e o salário ideal 2.506, tá? Não estava mostrando aí na tela, está mostrando aqui. Então, você pode definir nesse caso aqui que o salário ideal, o salário fixo de vocês vão ser 2.506, ok? Isso aqui é para facilitar a vida de vocês. Mas para quem tiver dificuldade, ou pode ir no WhatsApp, no grupo, tirar dúvida, perder vergonha e mandar mensagem, ou fazer no papel, tá bom? Mas aqui ele já vai calcular para vocês. Essa vai ser a atividade da semana e toda a atividade avaliativa para premiação, que pode ser, acho que até R$ 300, né? Isso vai ser colocado aqui para vocês e vai ser avaliado para quem está usando, para quem está respondendo e para quem está fazendo lá no WhatsApp compartilhando, tá? Então, compartilhem a dúvida de vocês e compartilhem também se vocês conseguiram, como foi, para que a gente consiga identificar se de fato está funcionando, quais as dúvidas. Se movimente, gente, porque isso não é só sobre a premiação ou sobre vocês conseguirem, mas é sobre vocês também mudarem a realidade do negócio de vocês, tá? Então, vou dar uma resumida antes da gente finalizar. Compartilhar isso aqui, ó. O que hoje a gente viu aqui. Peraí. O que hoje a gente viu aqui? Ó. Deixa eu ver se eu consigo sair dessa parte. Hoje a gente viu sobre
Quanto custa por mês? Cadê? Aqui. Vocês vão descobrir com a atividade que eu passei quanto custa por mês, quanto sobra por venda e quantas vendas você precisa para sobreviver. Também vai identificar hoje, na atividade de hoje, o cálculo de Prolabore. Então, qual é o Prolabore ideal para você e qual é o Prolabore ideal para o seu negócio. Além disso, passei uma planilha também para vocês identificarem o ponto de equilíbrio, tá? E para resumir, também uma outra coisa, uma outra questão, eu estou falando aqui de ponto de equilíbrio e uma meta falando sobre o cálculo em cima do ponto de equilíbrio. Mas você pode calcular o lucro que você deseja. E na própria planilha de cálculo de pontos de equilíbrio, ela também aqui, ó, lá embaixo, a gente tem aqui pontos de equilíbrio com lucro. Então, aqui, não, Stephanie, eu queria 30% de lucro. Será que, como que eu posso fazer esse cálculo? Aqui, ó, pontos de equilíbrio, vai colocar a margem de lucratividade que você deseja. Ou eu coloquei dois exemplos, ó, 10% ou 30%. Então, para vender 10% de lucro, para você ter 10% de lucro, o seu ponto de equilíbrio com lucro seria 5.765,29. Já no caso de 30% de lucro, seria 7.777,78 para esse cenário aqui, dessa pessoa, tá? Então, aqui também dá para vocês fazerem a meta de venda de vocês com base na lucratividade também. Mas para você saber o mínimo, que, tipo, não dá para me vender menos do que isso, é aquilo que eu falei, ponto de equilíbrio, o cálculo que eu falei para vocês, tá? Então, quero saber de vocês têm 9 minutos. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam da aula, se vocês entenderam, se teve alguma dificuldade aqui, se achou prático, eu vou deixar a planilha para você, o PDF de apresentação e as planilhas para vocês utilizarem. Pode falar pelo chat ou abra o microfone, gente, vamos conversar um pouquinho. Agora é a hora de vocês. Então, acredito que vocês entenderam tudo. Terminou? Sim, a Amanda estava perguntando se todo mundo entendeu, se teve alguma dificuldade. Tá, vamos para a foto. Quem puder ligar o microfone para tirar a fotinha, marcar presença, tá? Lembrando que também, nas atividades avaliativas, a presença também conta, tá? Deixa eu só compartilhar aqui, deixa eu abrir a outra tela. Vamos tirar uma foto com a minha tela da apresentação e uma outra sem a tela, pode ser? Ok. Então, essa tela aqui, ó. O celular, a câmera não está funcionando. Espera aí. Outra fotinha. Foi? Gente, muito obrigada pela aula de hoje. Espero vocês na próxima semana fazendo atividade, tá bom? Beijinhos para vocês.